Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Irmãos, eu queria falar com vocês hoje sobre um tema muito sério. Pastor, que tema é sério é esse? Eu quero falar sobre a pregação que está proibida nas igrejas. Eu quero falar sobre algo, irmãos, que hoje, se um pregador renomado, se ele for falar sobre esse assunto, em muitos altares ele não sobe mais. Por quê, pastor? Porque as igrejas hoje, irmãos, elas estão virando um palco de algo muito diferente do que a Bíblia diz que é. Tem pessoas hoje se frustrando contra Deus porque algumas mensagens já não são mais pregadas nas igrejas. Eu quero falar sobre isso com você, eu espero que você fique comigo até o final, porque você vai ser edificado, vai identificar muita coisa e certamente vai partilhar essa mensagem com alguém que precisa de ouvir isso, precisa de ser edificado e tocado pelo próprio Deus através da minha vida, através desse canal aqui, para a glória de Deus. Já peço a você que vai ficar com a gente aqui até o final, irmãos, é algo muito precioso. Já deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva e no final compartilhe essa mensagem com alguém, pois eu tenho certeza que tem muita gente precisando de ouvir o que nós temos a dizer. A mensagem que está proibida, irmão, nos altares das igrejas, né, é uma mensagem que eu quero ler com você, que ela está na Bíblia, ela é totalmente bíblica, só que hoje muita gente, irmãos, a gente está vivendo um período onde as pessoas, elas querem ter massagem no ego, elas querem, irmãos, viver, e elas deixam de alcançar outros níveis, né, porque elas querem ouvir, falam o que elas querem ouvir, e o que elas querem ouvir nem sempre, irmãos, leva ela no lugar onde ela quer chegar. Por quê? Porque não ensinam, irmãos, que a promessa ela vem depois do processo. Toda promessa ela vem depois do processo. Olha só o que diz o texto sagrado na palavra de Deus, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 7 e 8. Quem está falando aqui, irmãos, é Ana. É a oração de Ana, o cântico de Ana. E a gente vai aprender com Ana, mãe do profeta Samuel. Ela está vivendo uma experiência muito poderosa, ela desejava muito ser mãe, ela era importunada, né, alfinetada o tempo todo por Penina, e aquele incômodo que ela vivia resultou em uma oração. E a gente vai ler parte da oração de Ana. Hoje, irmãos, tem gente orando, fazendo orações tão bonitas, irmãos, que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Pastor, então não devo orar? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é muito importante que a tua oração ela tenha uma base bíblica. Deus é um Deus que zela e um Deus que vela pela sua palavra. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Olha só que coisa preciosa nós vamos aprender aqui hoje de forma muito rápida, mas de muita profundidade para a minha vida e a sua. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 7 e 8. Eu vou lendo aqui, vou comentando, tá? Para a gente poder ampliar o nosso conhecimento bíblico aqui, em nome de Jesus. Olha o que Ana diz na sua oração, no seu cântico. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. Em algumas traduções vai dizer o Senhor é o que enriquece, o que empobrece e o que enriquece. Ela diz que Deus está no controle de tudo. O texto vai deixar isso claro, que ela vai entender a grandeza de Deus. Irmãos, às vezes nós estamos frequentando a igreja, fazemos parte da igreja, temos cargo na igreja, mas a gente não confia em Deus. Porque quando o cinto aperta, quando as coisas não vão bem, a gente não deposita a confiança verdadeira que Ele vai trazer soluções. E tem coisas que Ele está esperando eu e você deixar no altar para Ele poder trabalhar ao meu e ao seu favor. Olha só, ela diz, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele fala que primeiro deu pobreza, depois riqueza. Humilha e exalta. Ela está dizendo que o mesmo Deus que humilha, ele também exalta. Pastor, mas eu ouço falar que Deus é tão bom. Irmãos, nós ainda servimos a um Deus que prova. Escuta isso. A mensagem proibida nas igrejas é que Deus ainda prova os seus fiéis. Deus ele vai provar a minha fé, ele vai provar a tua fé. Vai provar como, irmãos? Na bonança? Não, é na dificuldade. Deus ele vai provar a minha fé. Irmãos, ninguém recebe algo grande se não está pronto para aquilo. Ninguém alcança algo muito grande. Talvez você está aqui e você sabe muito bem tem algo que queima dentro de você, que Deus tem algo muito grande com você. Só que você às vezes não entende que a aprovação também é um processo que vem de Deus, não é diabo, não é demônio, não é pecado. Pastor, estou em pecado. Não, você não está em pecado. Não é questão de pecado. Eu não sei como é que está a sua vida. O pecado pode trazer isso? Pode. Mas às vezes nossa vida está toda certa, reta diante de Deus e a gente está passando por um processo difícil e parece que Deus perdeu o controle da nossa vida, só que não. Ele continua no controle, Ele continua cuidando da minha vida e da sua e Ele me trouxe aqui hoje para poder falar isso ao seu coração. Olha só que oração linda, que cântico bonito que Ana deixou aqui para nós analisarmos, né, e poder entender isso. Então, Ana está deixando claro que Deus, Ele primeiro ele traz pobreza e depois riqueza. Pastor, isso é uma regra? Não, mas ela está dizendo que o mesmo Deus que traz o processo da pobreza, a provação, ele traz também riqueza. Ausência,
fartura. Escuta isso, presta atenção, acompanhe comigo. Olha só como é que ela vai falar, esmiuçar isso melhor no versículo 8. Levanta do pó o necessitado. Quando fala que levanta do pó o necessitado, irmãos, pó, geralmente quando fala de pó aqui, realmente tem estado no pó, no chão, na cinza. Ele está dizendo assim, ó, levanta do pó o necessitado, do monte de cinzas ergue o pobre. Olha só, irmãos, que coisa linda. Do monte de cinza ergue o pobre. Ele faz os sentarem com os príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor e sobre eles estabeleceu o mundo. O que Ana está dizendo aqui? Que o mundo está no governo de Deus. Pastor, mas o mundo está uma bagunça. No nosso Brasil, corrupção, bandidagem. Pastor, tem coisa tanto errada no nosso judiciário. Gente que deveria continuar preso, estão tentando soltar porque ele tem poder aquisitivo, ele já comprou um monte de gente, subordinou um monte de gente no judiciário. Tem gente que é gente boa, que deveria estar solto e está preso. Irmãos, Deus continua ainda no mesmo lugar. Só que às vezes nós entregamos a terra nas mãos do Senhor e às vezes a gente quer trazer ele de volta. Só que o período que nós estamos vivendo, irmãos, é o período final dos tempos. As injustiças sempre aconteceram. Irmãos morrendo inocente e absorção do justo, sempre, do culpado, sempre aconteceu. Só que Ana aqui, ela está dizendo algo muito importante, falando sobre um período de provação. Ela passou por uma provação, a provação gerou numa revolta interior. A revolta não era contra Penina, a revolta não era contra Deus, a revolta não era contra o marido, a revolta dela é o seguinte: eu preciso de mudar a minha situação. Talvez a prova que você está passando é para gerar uma revolta em você, não contra Deus, não contra pessoas. A nossa guerra não é contra pessoas, mas sim contra o mundo espiritual. O que você vai fazer? Tu vai se revoltar e vai dizer: eu não aceito mais isso na minha vida, eu não aceito mais. Tu vai fazer uma oração poderosa e fervorosa, porque Deus quer transformar a provação, aleluia, no alcance, no objetivo que Ele tem para realizar na minha vida e na sua. Olha só, livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, tem um texto muito rico também para a gente, que vai dizer assim, presta atenção nisso, irmãos. Lembre-se de como o Senhor teu Deus os conduziu por todo o caminho do deserto, durante 40 anos, para humilhá-los. Calma aí. Nós servimos a um Deus de amor, mas ele vai fazer o quê? Ele estava humilhando o povo, ele tem um propósito, olha só, para humilhá-los e pô-lo à prova, a fim de conhecer as suas intenções. Irmãos, tem momento que a gente só conhece quem é a pessoa, irmãos, enquanto está tudo bem, a gente está abraçado, fazendo festa, curtindo, passeando, irmãos, faltou alguma coisa, deu alguma coisa errada, aí você começa a conhecer a pessoa, né? A gente só conhece a pessoa quando pisa no calo dela, né? Quando a gente consegue, e Deus aqui, irmãos, ele está dizendo que levou um povo dele, que ele ama, escolhido, separado, e ele levou para o deserto 40 anos, durante 40 anos Deus estava fazendo o quê, pastor? Deus estava provando o coração daquelas pessoas. Foi isso que nós terminamos de ler aqui. A fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os mandamentos ou não. Porque obedecer quando tudo vai bem, irmãos, é ótimo, é fácil. Mas obedecer quando as coisas não estão bem, aí já são outros 500, como diz o ditado popular. Olha só, versículo seguinte. Assim ele os humilhou e deixou passar fome. Que loucura, pastor. Deus deixou, Deus está falando da palavra dele, que ele humilhou e deixou que ele fosse passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem provação que nós passamos, que é Deus permitindo. Irmãos, talvez você fale, pastor, é isso que eu estou passando, porque eu estou com uma vida reta, sou marido de uma só mulher, sou esposa de um só marido, eu não saio na rua olhando para outra mulher, olhando para outro homem, eu não enrolo meu patrão, eu não roubo meu funcionário, eu vivo uma vida reta, íntegra, sou dizimista, sou ofertante, eu vivo uma vida, pastor, eu cumpro a palavra e ainda estou passando por um processo tão difícil. Irmãos, talvez o processo é difícil. É uma provação que Deus está permitindo que você passe, com uma única intenção, nunca de te punir, mas é uma única intenção. Escuta só, eu quero ler com vocês aqui para a gente terminar essa meditação, um outro texto já no Novo Testamento agora. Atos capítulo 16, versículo 25. Diz assim, eu vou explicar depois o contexto para você. Diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Irmãos, esse texto aqui vai dizer que o carcereiro, ele estava dormindo. Sabe qual é o problema nosso hoje, irmãos? Que às vezes a gente está preso e a gente conhece o carcereiro, sabe onde ele está, e a gente está tentando acordar o carcereiro, está fazendo barulho para chamar a atenção do carcereiro. Irmãos,
Paulo e Silas estavam sendo provados por Deus, permitiram passar por uma situação, eles estavam só pregando a palavra, foi imputado contra eles um crime, uma penalidade que não era cabível para ele, não questionaram, não perguntaram saber de qual origem ele era, de qual povo, de qual cidadania Paulo tinha, não estavam nem preocupados com isso, eles só queriam, irmãos, dar uma resposta rápida para o povo, e Deus estava provando aqueles homens ali, e a prova que eles passaram, irmãos, sabe o que é? É que depois de serem condenados, receberem chicotadas, passarem por uma provação tão difícil, eles foram o quê? A Bíblia vai dizer que eles foram aprovados, porque no meio de tanta dor, aqueles homens, sabe o que eles estavam fazendo? Cantando e louvando ao Senhor, orando e cantando louvores ao Senhor. Irmãos, eu não sei o que você faz no meio da provação, eu não sei o que você faz quando as coisas aos nossos olhos, né, dão errados, eu não sei como você se comporta, a única coisa que eu sei, irmãos, que o exemplo da fé está aqui. Ana não se gladiou com Penina, Paulo e Silas poderiam ficar chamando canalha, sem vergonha, safado, injusto. Irmãos, não, eles foram clamar, buscar, continuaram adorando na provação, eles continuaram adorando. Irmãos, a adoração daqueles homens foi tão poderosa que não foi só o gema deles, não foi só o cárcere que eles estavam, todos foram libertos. O louvor, a oração, a vida de um crente, de um cristão, irmãos, quando ele está maduro na fé, ele entende o seguinte, que todo o processo, olha só o que ele vai dizer, Paulo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo tinha entendimento do que falava. Paulo sabia muito bem, irmãos, o porquê que ele falava isso. Então, quando ele fala que tudo contribui para o bem, ele está dizendo o seguinte, no momento de luta, de dificuldade, olha que Paulo ele é tão ousado que ele vai falar assim, essa prova leve e momentânea. Irmão, se tem uma coisa que Paulo passava, era a provação. Só que as provações dele, irmãos, no invés de resultar em reclamação, angústia, abandono da fé, quanto mais ele era provado, mais ele crescia. Irmãos, Paulo passou uma boa parte da sua vida preso. E se ele não tivesse preso, a gente não teria acesso a esse documento que nós temos aqui, tantas cartas que Paulo escreveu, né? As cartas paulinas, o livro de Atos não foi ele que escreveu, mas tantas cartas, o homem escreveu uma boa parte do Novo Testamento, aonde? Preso no cárcere. Porque mesmo na prova, ele continuava adorando. Mesmo na prova, ele continuava trabalhando. Então tem situações que eu e você estamos passando, que não é demônio, que não é diabo, que não é... Não, pastor, o que é então? É provação. Deus está provando pessoas para colocar ele num alto nível. Todo mundo que fica pregando para você hoje, irmãos, uma vida como se Deus fosse te abençoar, você vai estar por cima e não por baixo. Olha só o texto. Você vai estar por cima e não por baixo. Vai ser cabeça e não cauda. Quando obedecer os mandamentos do Senhor. A parte final, irmãos, tem gente cortando o versículo hoje. Tem gente hoje, irmãos, que parece que você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Irmãos, mas quando? Quando obedecer os mandamentos do Senhor. E às vezes o mandamento, irmãos, ele coloca a gente numa prova. Que ele vai provar. Ele provou Abraão. Ele chegou para Abraão e falou, Abraão, pega o teu único filho e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E quando chegar lá, você vai sacrificar ele. E ele começou a caminhar, irmãos, com o filho, com a mulher que ele amava, o filho da promessa, o Isaac. Ele começa a fazer a caminhada dele, irmãos, e ele começa uma caminhada, a trilhar um caminho, irmãos, e esse caminho que ele começa a trilhar, ele teve 3 dias para poder se arrepender. 3 dias para poder dizer, não, essa voz não é de Deus, essa voz é do diabo, eu não vou fazer isso. Ele foi, irmãos, e ele ia fazer. E o anjo teve que bradar, Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Porque hoje... Irmão, sabe o que Deus queria saber? Quem é que estava em primeiro lugar na vida dele? Irmãos, para você saber, para Deus saber se você em que posição ele está na sua vida, ele vai colocar você e eu na prova. Tem coisa que está pertinho de acontecer. Escuta, isso aqui é para alguém. Tem pessoas, irmãos, que estão pertinho de alcançar um novo nível. Pastor, e aí? Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa, cuidado como você tem reagido diante das dificuldades, diante das situações difíceis, porque Deus tem algo glorioso e poderoso para realizar através de mim e através de você. Isso não é diabo. Pastor, como é que o senhor sabe? Irmãos, eu estou dizendo para você que Deus, ele também prova os filhos a quem ele ama. E ele está provando você. E ele logo, logo vai liberar a tua vitória. Creia nisso em nome de Jesus. Eu vou ler de novo aqui, só para a gente poder encerrar. Eu vou ler o que está escrito no livro de Samuel, na 1 Samuel, o que Ana deixou escrito, né, a oração dela, ou o cântico dela. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. Aleluia. Ele humilha e ele também exalta. Ele levanta do pó o necessitado. Irmãos, presta atenção nisso. E do monte de cinza. Cinza, irmão, só para você poder entender o que é cinza. Cinza, normalmente, quem dorme nas cinzas são pessoas que estão com a pele já toda cheia de ferida. Quem tem problemas seríssimos de pele, deita na cinza. Porque a cinza é o local mais confortável do mundo. Porque você pega a cinza, só a cinza mesmo, e a pessoa deita ali, pode ser o problema de pele que ela tiver, vai ser o local mais confortável para ela. Ele aqui, ela está dizendo aqui, irmãos, quando levanta do pó necessitado e do monte de cinzas e ergue o pobre, ele está dizendo o seguinte, cara, na pior condição possível. Ele levanta essas pessoas e faz o quê? E faz se assentar com os príncipes em locais de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor
e sobre eles estabeleceu o mundo. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, cara, quem está no controle do universo é o Senhor. Quem está no controle da tua vida é o Senhor. Quem está no controle da tua casa também é o Senhor. E Ele me trouxe aqui hoje para falar sobre isso com você e que você guarde isso com muito carinho, muito cuidado no teu coração, em nome de Jesus. Que essa palavra tenha falado muito ao teu coração. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem com alguém. E não esquece de deixar um joinha, isso ajuda bastante a gente aqui do canal, para a glória de Deus. Que Deus abençoe você rica e abundantemente, em nome de Jesus.